Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Futebol. É o seguinte, a gente olhar os jogos da luta contra o rebaixamento. Então a gente olhou já nesses vídeos que estão saindo no dia de hoje, na terça-feira, os jogos pelo título, os jogos que não estão valendo muita coisa, que é aquele jogo de metade de tabela, e também agora a gente vai olhar os jogos contra o rebaixamento, beleza? Primeiro jogo, Santos e Fortaleza. Por estilo, Fortaleza é franco favorito, tá? Então Fortaleza tende a vencer por estilo. Por mando, o Santos tende a vencer, mas a diferença não é tão grande entre as duas equipes, tá? Então, assim, é um jogo preocupante para o Santos, porque ele pode perder ponto, tá? E pode perder ponto besta. A grande vantagem do Santos é a seguinte: ele tende a fazer pelo menos um. Fortaleza não tende a fazer gol, tá? Fortaleza tende a mais a evitar os gols do Santos e a produzir muitos do lado dele. E nesse cenário, o Santos sai como favorito nesse ponto, tende a fazer um, é o primeiro, a tendência é manter ou aumentar. Se o Fortaleza fizer a primeira, a tendência é sofrer o empate. Tá? Isso pensando pelo histórico da competição, não necessariamente pensando no jogo com a pressão que ele vai ter. Tá? Isso só pelo histórico. E a gente pode entender desse jogo ainda. O Santos melhora jogando em casa, tá? Piora um pouco na defesa, mas melhora bem no ataque. Isso acaba compensando, fazendo o Santos migrar de provável derrotado pelo estilo para favorito pelo mando de campo. Tá? O Fortaleza faz o caminho inverso. Você tem esse azul que é o Fortaleza jogando pelo estilo de jogo dele e você tem essa diminuída para jogar fora de casa, que é esse laranja. E aí você vê que ele diminui e ao diminuir você tende a perder pontos ou pelo menos ter um jogo bem mais equilibrado do que seria. Tá? Então, Santos fez 1-0. A tendência do Santos é conseguir os 3 pontos nesse sentido. Santos sofreu a tendência de empate. Vai depender de sair na frente na Vila Belmiro, mas é um jogo que pode ser que o Santos tenha alguma dificuldade contra o Fortaleza. Tá? Fortaleza que já não disputa mais nada nesse campeonato. E assim, o Vasco também enfrenta o adversário, esse mais difícil. Você tem aí por mando um empate, por estilo, vantagem do Red Bull Bragantino. Então, nesse ponto, você tende a ter uma vitória do Bragantino. Se for apontar para alguém, empate ou vitória do Bragantino. E ao ir para o lado da vitória do Bragantino, você tem duas equipes com dificuldade de produzir gol. O Bragantino controla o jogo, mas tem uma dificuldade de produção de gol. O Vasco não controla e também tem essa dificuldade. Então, o primeiro gol vai ser muito importante para definir estrategicamente quem leva a vantagem. Então, se o Vasco fizer há uma tendência do Bragantino, no máximo, conseguir empatar. Se o Bragantino faz a vantagem estratégica é bem grande, e aí a tendência do Bragantino é ir aumentando essa margem, conseguir superar o Vasco em São Januário. Então, esse ponto é mais preocupante para o Vasco em termos de organização do que necessariamente para o Santos. Para o Santos, a gente está colocando uma vitória para cada lado. Tiro Fortaleza e depois para o mando de campo o Santos. Aqui a gente já aponta Red Bull ou empate. Tá? A grande sorte dos dois, e aí a gente vai passar pelo gráfico de como a casa aumenta e o time visitante diminui o potencial. Tá? Isso quase em todos os cenários acontece. A grande sorte dos dois é que a última rodada do Bahia, que é a equipe que está nesse momento na zona do rebaixamento, é contra o Galo. E há uma tendência do Galo vencer. Então o Galo tem melhor, principalmente na parte ofensiva, é melhor do que o Bahia. Na parte defensiva as coisas se equilibram um pouco mais, mas há uma tendência do Galo vencer. Isso seja pelo estilo ou pelo mando. Pelo mando é mais equilibrado, mas ainda daria Galo. Então esses são os pontos onde aponta para a gente Bahia, que aumenta até o potencial, mas não é o suficiente para todo esse potencial que o Galo tem. Tá? Você tem esse cenário já posto na luta contra o rebaixamento. O que pode acontecer nesse cenário? Bahia fez 1-0. Isso pode impactar diretamente, por exemplo, se tiver 1-0 para o Fortaleza. Bahia fez 2-0. Em São Januário está 1-0 o Red Bull Bragantino. Então essas coisas que são de jogos no mesmo horário podem gerar pressões diferentes que a gente não vivenciou. E aí você não tem dados o suficiente para poder fazer uma previsão de como a equipe vai reagir. Então, o que a gente está colocando aqui seria o normal, um jogo normal do campeonato. É mais um jogo dentro do campeonato, coisa que não vai ser necessariamente mais um jogo. Vai ser um jogo muito especial, uma carga emocional muito grande.
Mas num jogo mais normal, a tendência do Santos é pelo menos somar um ponto. A tendência de Vasco e Bahia provavelmente é não somar ponto. Tá? Então, assim, ficaria o Santos, já tem 2 pontos com 3 de diferença. Ficaria o Vasco com 1 ponto de diferença. E o Bahia sairia rebaixado nessa rodada. Lembrando, claro, conforme os gols forem saindo, as coisas também vão ser anunciadas nos outros estádios. Isso interfere no comportamento, que é um fator que a gente não tem mapeado, que não tem como mapear ao longo desse tipo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com massa de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.